A morte súbita do ex-bolsonarista Gustavo Bebiani, que sofreu um infarto no sábado passado, dia 14, em seu sítio lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, causou estranhamentos e desconfianças. Afinal de contas, Bebiani presidiu o PSL, coordenou a campanha presidencial do Capetão em 2018, virou ministro no Laranjal bolsonariano, mas não durou muito tempo no cargo. Ele foi defenestrado, humilhado e virou alvo do ódio do clã Bolsonaro. Para o empresário Paulo Morinho, seu amigo e outro ex-bolsonarista, a morte de Bebiano decorreu das tensões políticas com o clã, com a família. Recentemente, os dois, inclusive o Marinho e o Bebiani, deixaram o PSL e ingressaram no PSDB, viraram tucanos. Ele fala: "Eu perdi um irmão, Gustavo morreu de tristeza por tudo que ele passou." No mesmo rumo, o senador Major Olímpio, do PSL São Paulo, que também rompeu com o Bolsonaro, acha que o infarto tem relação com essas tensões políticas dos últimos meses. Ele afirma: Bebiano teve um papel decisivo e foi fundamental para a eleição de 2018. Mas ele foi injustiçado e emotivo como era, ele agonizava a cada dia com a tristeza da execração pública não merecida. Já a deputada Joyce Hoffmann, que agora virou alvo das milícias digitais bolsonaristas, afirma que Bebiano, aspas, foi injustiçado, maltratado e ofendido. Ele pretendia provar que sempre disse a verdade, só que morreu antes disso. Até agora, o Capetão não se pronunciou sobre a morte do seu ex-braço direito, responsável por sua eleição. Segundo Marinho, a característica dos Bolsonaros é a ingratidão. Não esperávamos nada deles, até preferimos o silêncio. A minha estranheza se dá pelo silêncio de outros, como Paulo Guedes e outros ministros, que ficaram ao lado dele no passado, lamenta o empresário. Isso foi publicado numa notinha na Folha. O blogueiro Kennedy Alencar atiça esse estranhamento ao postar que Bebiano nunca revelou os podres da campanha bolsonarista, como a máquina de fake news com disparos pelo WhatsApp, e há rumores de que ele teria deixado gravações e cartas com essas informações. Ele temia ser morto. Já o blogueiro Luiz Nassif, sempre tão antenado, sempre bem informado, reforça as dúvidas na postagem intitulada A Morte de Bebiano e as técnicas de assassinato simulados em ataques cardíacos. Para ele, o episódio é um capítulo a mais na tenebrosa história do país rumo à era do crime institucionalizado. Sem descartar a morte por causas naturais, Nassif lembra que Adriano da Nóbrega e Gustavo Bebiano eram testemunhas centrais, capazes de produzir um terremoto político em função de informações que detinham sobre a família Bolsonaro. O Adriano foi executado na Bahia numa operação policial até agora suspeito. O outro agora foi vítima de um infarto. Nassif lembra que, em conversas com jornalistas, no final da entrevista recente ao Roda Viva da TV Cultura, Bebiano evitou responder algumas perguntas, alegando receio de sofrer algum atentado. O ex-braço direito de Bolsonaro estava sofrendo ameaças? Cadê o ministro Moro? Ele vai investigar essas coisas? Sobre as cartas escritas pelo receoso Gustavo Bebiano, a primeira foi postada nessa semana em vários sites e jornais. Ela foi escrita logo após a sua exoneração do Laranjal, logo quando foi defecado do Laranjal em fevereiro de 2019. Ela é endereçada ao meu capitão. A carta centra as críticas no filhote 02, o pitbull Carlos Bolsonaro, Carluxo, mas também dá umas fisgadas no presidente do ódio. Aspas, Carlos vive em uma prisão mental e emocional. Sofre intensamente em função do próprio ódio. Cultiva esse ódio contra tudo e contra todos, principalmente contra as pessoas por quem o senhor, capitão, demonstra afeto. Ele é consumido pelo ódio 24 horas por dia. Aprendeu a ser assim e não sabe fazer de outra forma, diz o Bebiano nessa carta. Em outro trecho, o ex-braço direito do Bolsonaro também fustiga.
O senhor tem alimentado essa situação. Para manter o vínculo afetivo com ele, para manter a conexão física e emocional, o senhor embarca nessas fantasias, nessas paranoias, nas eternas teorias de conspiração. Carlos aprendeu a ser assim com o senhor. Foi o senhor que me ensinou, desde pequeno, a viver em confronto. Vide o que assumiu contra a própria mãe, ainda quando jovem. Ele foi candidato contra a própria mãe. Deixando de lado o Carluxo, Bebiano ainda dispara. O senhor cultiva e alimenta teorias da conspiração, intrigas e ódio. E ensinou os seus filhos a fazerem o mesmo. O melhor discípulo foi o Carlos. O problema é que ele é muito forte, muito intenso. E o senhor perdeu o controle sobre o seu pitbull. Hoje ele morde aleatoriamente as pessoas, sem que o senhor consiga segurá-lo. Pior do que isso, quando o senhor tenta segurá-lo, ele se vira e morde o senhor mesmo. De fato, o Gustavo Bebiano conhecia um bocado o doentio clã Bolsonaro. Conhecia mesmo.